Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e a aula de hoje no Resumos Enem é sobre Jean Batista Vico. Jean Batista Vico é um autor que viveu entre os séculos 17 e 18. Ele não é um autor que cai muito no Enem, mas eu achei fundamental trazer uma aula dele porque ele é um autor que, se bem estudado, ajuda muito no processo de interdisciplinaridade, principalmente em áreas como filosofia, história, antropologia e até com alguns insights sobre a ciência. Então, por mais que não se caiam muitas questões no Enem acerca de Vico, mas é importante conhecê-lo para contextualizar melhor, inclusive, aquele período do Iluminismo, que é uma outra área clássica que, inclusive, nos estudos de história e até mesmo com certa influência sobre processos geográficos, é bastante importante. Então, temos aqui um diagrama. O diagrama é dividido em algumas cores e vamos começar pela cor roxa, que fala sobre a vida e contexto histórico de Vico. Então, Vico nasceu em 1668 e morreu em 1744. Ele nasceu então no período do Iluminismo, foi contemporâneo de Descartes, por exemplo, de Rousseau, e o contexto cultural e político dele está ali dentro da Itália do século XVII. Ele era napolitano, italiano, e viveu nesse período numa Itália que era bastante conturbada em termos de processos políticos. A influência principal de Vico é o iluminismo, porém ele se destaca por justamente fazer uma crítica. Ele não era um iluminista clássico como Descartes ou Rousseau, mas ele, apesar de ser um homem do iluminismo, ele consegue criar um novo caminho de entender o conhecimento e a história. Então, na cor azul, as principais obras de Vico. A principal obra de Vico chama-se Ciência Nova. Foi uma obra que a primeira edição veio em 1725, ou seja, para o ano está fazendo 300 anos. E o objetivo e o propósito da obra é que Vico queria apresentar uma leitura da história que contrastava com o que o iluminismo falava. De uma forma geral, o iluminismo entendia a história como progresso, ou seja, o iluminismo entendia que a história humana ela sempre rumava para algo que estava de acordo com um progresso humano, principalmente na área da ciência. E Vico não acreditava que fosse desse jeito. Ele via a história como tendo um processo natural de nascimento, guiada pelas obras humanas, mas sobretudo que a história era cheia de voltas, era cheio de ciclos. Então, esse é um dos principais pontos que se tem que saber sobre Vico. A história linear era bastante criticada por ele, ou seja, aquela história que tem um começo, um meio e um fim. Para Vico, não. A história ela era mais circular e coisas que haviam acontecido no passado poderiam voltar de outra forma dentro do processo histórico. E é assim que ele vai erigir essa obra, que é a Ciência Nova, mostrando que aspectos como, por exemplo, mitologia ou religião não eram algo superados, como o iluminismo pensava. Lembremos aqui, por exemplo, de Auguste Comte, das idades da humanidade, em que ele vai dizer que a primeira idade é mitológica e religiosa, depois ultrapassada pela filosofia e depois ultrapassada pela ciência. Vico vai dizer que não, que embora essa estrutura tenha uma certa verdade, mas que volta e meia a mitologia volta, que volta e meia a religião volta. Isso é bastante verdadeiro se nós pensarmos que hoje, em pleno século XXI, as religiões não acabaram. As mitologias, as histórias mais fantásticas, também não. Elas têm o seu lugar específico dentro da subjetividade humana. Bem, quais são os principais conceitos? Esse é o ponto principal da aula de hoje. Quais são os principais conceitos de Vico? Está aí no gráfico, no diagrama, na cor verde. Então, primeiramente, o ponto mais importante para Vico é que a história
é um ciclo. A história não é linear. A história não tem um começo, um meio e um fim. Mas dentro de um começo, de um meio e um fim, ela dá volta sobre si mesma, fazendo voltar aspectos do passado que antes pareciam estar esquecidos. Isso é muito fundamental, inclusive não só para o estudante de filosofia, mas o estudante de história, quando vai estudar para o Enem, para nós entendermos que o fato histórico ele não pode deixar, por exemplo, de ser falado, de ser estudado. Por quê? Porque ele pode vir a voltar. E aí, claro que nós não queremos que aspectos negativos da história, guerras ou mortandades, voltem. Por isso elas têm que estar sempre sendo faladas, estudadas, reavaliadas, reinterpretadas. Uma parte dessa noção de se estudar a história assim vem de Vico. Vico, então, ele, pelo gráfico aí, ele acreditava que a história deveria ser lida em termos de curso, ou corso e recurso, que eram os cursos cíclicos da história. O curso, ou corso, em italiano, seria a forma como a história das nações, das civilizações, as suas culturas principalmente, tem uma idade natural. Elas nascem, elas se desenvolvem e elas vêm muitas vezes a perecer. Mas o recurso é justamente a volta. Então, por exemplo, você pode ter uma volta, por exemplo, da religião. Hoje é muito comum nós percebermos que a nossa política, ela muitas vezes adquire aspectos religiosos, ou que há muitas vezes um diálogo muito forte entre religião e política. O próprio aspecto do mito, os temas do mito, por exemplo, a questão do ritual, que é um tema mítico, clássico, aparece em todas as mitologias. Se nós pensarmos bem, os mitos e os ritos de passagem, eles existem na história humana o tempo todo, mesmo num mundo muito tecnológico como o nosso. Veja-se, por exemplo, o aluno que está no terceiro ano e que quer entrar na faculdade. Ele tem que passar por um mito, ele tem que passar por um rito, que é, no caso, o Enem. E isso tem tons mitológicos. Então, o Vico ele vai mostrar que sociedades elas podem ter essa volta de aspectos que parecem já superados. Ele tem, então, uma ideia de repetição histórica. Em termos de questão de, acompanhar aí pelo gráfico, verdade e conhecimento. Vico vai falar, esse é um fato muito interessante em Vico, é um conceito chamado verum factum, que quer dizer basicamente o seguinte: o verdadeiro é aquilo que é feito. Para Vico, ele contrasta com racionalistas como Descartes, justamente porque ele não busca ideais ou ideias muito abstratas ou ideias idealizadas. Ele vai dizer a verdade e o conhecimento da verdade, ela aparece naquilo que é feito historicamente. Inclusive, a própria história para Vico, ela é uma construção humana. Então, como a história é uma construção humana, ela pode ser estudada, ela pode ser avaliada. Por quê? Porque ela é um verum factum. Ela é verdadeira porque foi feita. E pelo fato de ser feita e feita pelos homens, ela pode ser estudada e avaliada. Vejam aí que tem uma crítica muito fundamental ao racionalismo de René Descartes ou o racionalismo dos iluministas de uma forma geral. Ainda no gráfico, na cor verde, temos a poética e o mito. A importância da poesia e do mito na fundação das civilizações. Vico vai mostrar que as civilizações elas foram fundadas em termos de poesia e mito. Era assim que funcionava naquelas civilizações mais primevas. Eu não gosto de usar a palavra primitivas e nem o Vico usa. Elas funcionavam a partir do conto, dos feitos heróicos ou dos deuses, a partir ou da poesia e do mito. Essa poesia podia ser, por exemplo, uma epopeia ou outros tipos de poesia. Essa etapa aqui que ele fala, etapas da evolução cultural, a cultura das nações. Ele vai dizer que ela parte de uma época poética ou mítica, heróica ou humana. Basicamente, quando ele vai falar de uma certa linearidade, porque ele não deixa de falar de uma linearidade da cultura dos povos e nações, ele vai dizer que a primeira época de todas as civilizações ela pode ser dita como poética, mitológica, religiosa ou dos deuses. Aqui a base dele, a referência principal dele,
é a Grécia arcaica, onde a mitologia predominava muito fortemente e a história era contada a partir daquela odisseia, daquela narrativa dos deuses gregos. Num segundo momento, Vico ele vai dizer que nós partimos para a época dos heróis. A época dos heróis, ele vai dizer que haviam homens bem preparados para reger a humanidade, que seriam os heróis, que eram aristocratas e que de uma forma geral usavam muito da força. A referência dele também é a cultura da Grécia antiga. E a referência principal aqui, claro, é a obra de Homero, a Ilíada e a Odisseia, com seus grandes heróis, né? Aquiles, Heitor, entre tantos outros. E a última época é a humana, que ele vai dizer que há o predomínio da razão e das noções filosóficas de igualitarismo. E é claro que também ele está fazendo uma referência fundamental aqui à Grécia antiga, a Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente, no sentido de que a Grécia alcançou essa época humana e erigiu a razão e as noções de justiça e igualdade como determinantes na vida humana. O importante notar é que, embora a mitologia seja referente aos deuses gregos, o lado heróico seja referente às aristocracias presentes em Homero, na Ilíada e na Odisseia, e o lado humano seja referente à filosofia, no sentido da criação da democracia, da criação das artes, da cultura, das noções de igualdade e justiça, ele não fica preso só na Grécia Antiga, mas ele expande isso para toda a história da humanidade. Ele vai dizer que todos os povos eles passam por isso. O que é interessante no Vico é que ele não fica preso nisso, não é linear. Não quer dizer que a época poética ou religiosa morreu. Não quer dizer que a época heróica ou aristocrática morreu. E que nem será para sempre o movimento da razão e da igualdade. Mas essas fases podem tanto voltar, você pode ter numa sociedade racional a volta da poesia, como você pode ter também numa sociedade extremamente racional uma falha dessa razão. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Era uma sociedade extremamente racionalizada. Porém, essa racionalidade falhou naquele momento. E aí aconteceram as barbáries que aconteceram na Segunda Guerra, como os campos de concentração, por exemplo. Então, Vico mostra isso, que a história não é linear, a história é complexa. Ainda há um conceito principal em Vico, que é a ideia de providência. Ele vai dizer que tem uma intervenção divina no progresso histórico. Então, em certo sentido, Vico fala em um teísmo, e em certo sentido, Vico fala de Deus intervindo na história humana. Só que essa intervenção divina ela ocorre mediante a ação humana. Tem esse porém em Vico, não é uma intervenção divina direta, mas ela ocorre mediada pela ação humana. Por que esses temas são relevantes para o Enem? Porque, principalmente, Vico é um autor muito interdisciplinar, e o Enem tem essa pegada interdisciplinar. Por isso que eu trouxe esse vídeo, embora, como eu disse, não há muitas questões de Vico ao longo da história do Enem. Mas Vico, notem que ele faz porque ele trata de cultura, de sociologia, ele trata de filosofia, ele vai tratar de antropologia, ele vai falar da diversidade e da importância da diversidade dos povos, sejam povos africanos, sejam os chineses, sejam os povos originários da América, às vezes chamado também de pré-colombianos. Então ele vai tratar de uma forma interdisciplinar a questão da história, ao mesmo tempo a história das ideias, a história da filosofia e a importância desse tipo de filosofia para constituir uma história e uma antropologia mais ricas, mais próximas da realidade, que é o verum factum que ele chama. Em outro momento, ainda na cor laranja aí, ele faz uma crítica ao eurocentrismo e à valorização da diversidade cultural. Vico ele inaugura um conjunto de críticas sobre a história ser entendida somente por um viés eurocêntrico, o viés das grandes navegações, o viés do mercantilismo, o viés da formação dos estados nacionais,
as suas etapas, passando por dimensões de monarquia e absolutismo, até chegar às modernas democracias europeias. Não, ele vai mostrar que todos os povos têm uma diversidade cultural e que essa diversidade cultural é importante. Assim, os chineses têm seu lugar dentro da importância da formação cultural, os povos africanos e por aí em diante. Então, notem que é um pensamento extremamente interdisciplinar e por isso é muito importante para ajudar, inclusive, no estudo de outras matérias, como a história, a sociologia e até mesmo para dar um embasamento maior para o aluno para argumentar quando for fazer redações do Enem. Bem, essa foi a nossa aula sobre Vico. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter chegado até aqui e bons estudos para todos.